Olá, gente. Sejam bem-vindos para mais um podcast, né, da doutora Luísa Gouveia. Eu quero, assim, dar as boas-vindas à minha convidada de hoje, que é uma acupunturista famosa em Brasília e nacionalmente, escritora de livros e tudo mais. Eu acho que se eu fosse falar do currículo dela, eu ia gastar um tempão falando aqui. Mas é uma pessoa, assim, que Deus me deu a oportunidade de colocar no meu caminho. E eu conheci ela como paciente dela, né? Eu fui Isso. lá e tal, e consegui fazer algumas. Eu achava que eu ia conseguir só uma sessão, e no fim das contas consegui fazer 3 sessões. E eu acho que foi muito importante, assim, para o meu parto. Foi muito bacana, né? Ter esse contato com ela e ter conhecido ela pessoalmente fez uma total diferença na minha trajetória, assim, do parto e tudo mais. E fora que é uma pessoa, assim, incrível de conhecer, que Obrigada. o pouquinho que a gente já conhece ela, a gente já fica encantado. Aí a Obrigada. gente entende porque que todo mundo, quando fala dela, acha ela uma pessoa, assim, exclusiva mesmo, sabe? É uma pessoa única, uma pessoa realmente abençoada por Deus e muito usada. Érica, fala um pouquinho aí pra gente da sua trajetória, como é que foi, que te deu na cabeça começar a mexer com grávidas, como é que foi isso, com gestantes, com tentantes e tudo mais? Sim. Como a Lu já me apresentou, né? Sou Érica e estou há 18 anos trabalhando com medicina chinesa. A medicina chinesa é uma técnica que traz como princípio o equilíbrio do corpo como um todo, envolvendo mente, eu falo que é mente, coração e útero. E Isso. neste caminhar, eu tenho 18 anos de formada, e neste caminhar, é, comecei trabalhando com todas as áreas, mas no meu primeiro ano já vieram várias mulheres tentando engravidar, e eu comecei a trabalhar com essas mulheres com dificuldade de engravidar. Na verdade, a primeira paciente que chegou no meu consultório para engravidar foi indicação de uma paciente que eu tinha tratado para lesão. Isso, a filha dela fez 15 anos agora, e eu disse: olha, não é uma área que eu estou atuando, mas eu sou muito estudiosa, sou muito dedicada, então eu posso estudar mais sobre o tema na visão da medicina chinesa. E minha paciente disse: tenho certeza que vai dar certo, porque eu cheguei aqui sem andar, com o joelho todo estourado, e saí ótima, com 5 sessões eu já estava bem. Aí eu falei: eu vou estudar e não prometo, mas prometo manter seu corpo em equilíbrio. A gestação tem algo muito maior aí para que isso aconteça, mas eu acredito muito que Deus ele escolhe e nos capacita Com para que a gente certeza. possa exercer. E assim foi. Era uma paciente de 40 anos que tentava engravidar já há 4 anos, já tinha sido indicada para fertilização in vitro, e em 4 meses de tratamento ela engravidou naturalmente, e ela me trouxe várias pacientes. Só que, como eu disse, sendo muito estudiosa, eu nesse período eu já tinha me inscrito em cursos em São Paulo, específicos de medicina chinesa para fertilidade, e fui para a China para me especializar mais nessa área de medicina chinesa e fertilidade. Então, tenho a formação em medicina chinesa tanto no Brasil quanto na China, e no caminhar desta história, já depois de ter ajudado muitas mulheres a realizarem o sonho de serem mães, casais a mudarem a sua trajetória, sendo pais, depois de anos tentando engravidar, e algumas até já tinham feito tratamentos de fertilização in vitro, engravidaram naturalmente, ou fizeram a medicina chinesa integrar ao tratamento de reprodução assistida para engravidar. Eu me deparo com uma infertilidade neste caminho. E eu sempre falo que Deus, ele nos usa como instrumentos. O nosso testemunho vira, às vezes, né, a gente vira uma pessoa com autoridade. Eu falo que Isso. a partir do momento que você vivencia aquilo, você vira uma autoridade para falar daquele tema, Exato, né? exato. E É eu muito acredito isso. muito nisso, exatamente nisso. Deus já sabia o que ele tinha reservado para a minha história, ele já sabia como seria o meu final, mas eu precisava viver o Vivenciar. deserto. É. Era Ai, necessário gente, eu até choro. passar por Para que esse senão vai estragar a processo. Ainda maquiagem. mais, ainda mais agora, né? Esse momento que você está tão, É, a gente tão fica sensível. sensível. Mas foi exatamente nesse
preparo que eu me vi atendendo as mulheres que chegavam até mim, vivendo a dor daquelas mulheres de 4, 5, 10 anos tentando engravidar, eu É. casei e falei, nossa, já quero engravidar, porque na visão da medicina chinesa eu quero manter meu corpo em equilíbrio. Eu engravidei muito rápido na minha primeira tentativa e perdi um bebê com 9 semanas de gestação e não quis esperar o segundo aborto para ver o que era e já fui investigar. Fui para uma clínica em São Paulo investigar aquela perda gestacional de uma médica que era uma médica de uma paciente minha que acreditava muito na medicina chinesa, na acupuntura, ela indicava muito e falei, esse é o perfil que eu quero. E ao chegar na clínica dela, ela me disse, você não veio aqui, saiu de Brasília para vir até aqui para que eu dissesse que, nossa, você é muito nova, você tem 29 anos, continue tentando, vamos investigar tudo. E nessa investigação, em pleno início de uma ecografia, ela disse, seu ovário direito é muito pequeno para a sua idade. Vamos pedir alguns exames. E aí ela pediu o exame para verificação da reserva ovariana, que era o antimileriano. Fator antimileriano. Exato. Oh, meu Deus do céu. E aí o antimileriano, que a gente esperava uma mulher de 29 anos, um antimileriano pelo menos de 1,5, de 2, e o meu veio 0,04. E nesse... Pensa, né? Eu fico me colocando assim naquele seu lugar, pensando assim, poxa, uma mulher cheia de sonhos, Exato. recém-casada, né? Isso. Cheia de sonhos e tudo mais, de repente vem um diagnóstico assim. É muito impactante isso na Muito. vida de uma mulher, né? Nossa, deve ser difícil demais da conta. E muito doloroso, é como você disse. Eu falo que o sentimento que eu tive quando ela me disse, você tem uma menopausa precoce, é como, para eu te explicar melhor, ela me falando, é como se você tivesse 43. Você Uhum. vai fazer 30 anos e é como se você tivesse 43. Esse é o que eu vejo e te digo mais, é ainda pior, porque esse antimileriano aqui, nem uma mulher de 44 não teria. Então, aquilo para mim foi como o chão se abrisse e ela falou, nós precisamos correr para fertilização in vitro, porque é só assim que você vai engravidar. Mas vamos fazer todos os exames. Enquanto seus exames saem, se quiser, a gente faz um coito programado, um namoro programado ali, Uhum. para que a gente consiga, até que todos os exames fiquem prontos e a gente não perca tempo. Porque a fala dela era, você precisa correr contra o tempo. E eu sempre me pergunto, será mesmo que é correr contra o tempo ou reavaliar esse tempo? Olha, que profundo, hein? E aí naquele momento, eu corri contra o tempo. E fiz o coito programado e engravidei. Então, eu já tinha engravidado na primeira tentativa e engravidei novamente muito rápido ali no primeiro coito programado da minha Maria Fernanda, que com 12 semanas de gestação eu perdi. Mais uma dor. Mais uma dor, mais uma perda. E eu aproveito para dizer você que está passando pelo processo de acabou de sofrer um aborto, tá sentindo a dor, né? Aproveitar que outubro é o mês da conscientização da perda gestacional e estamos aqui, estou aqui nesse convite tão especial e agradecida muito Eu que a doutora agradeço, Luiz por Érica. este convite, porque falar para você que acabou de perder um bebê, o quanto é doloroso essa perda e que você não está sozinha nesse caminho. A gente sabe a falta de empatia e de amorosidade que tem nesse caminhar. As mulheres vivem essa dor de forma solitária e isso aconteceu comigo também. É muito desgastante ir para uma ecografia de 12 semanas para fazer a avaliação e aquela sensação de No seu livro eu passou lembro tudo. dessa parte que Isso. o médico que fez a ecografia dela, ela ficou muito chateada, que ele foi meio frio, Foi né? frio, Nossa foi Senhora. uma fala bem, nossa, parece que tá tudo bem, você não tá sentindo nenhuma dor? E eu, não, doutor, tá tudo bem? E ela disse, não, o coração parou de bater. Nossa De uma forma Senhora. tão Acho que fria. o coração acho que espreme nessa hora, assim, Isso. deve falar assim, ui. Desumana, Ai, né? meu Então, Deus. assim, eu falo que aquele livro, o meu primeiro livro, ele deu voz às mulheres que sofreram um aborto, porque é exatamente isso. Eu recebi
mais de 500 testemunhos de mulheres que viveram a mesma coisa que eu, de forma desumana e não amorosa no processo. Quando eu fui para a aspiração do bebê, fazer a AMIL no hospital, me colocaram junto com as mulheres que estavam parindo. Pensa, que Então, é despreparo, muito né? despreparo e Nossa muitas mulheres Senhora. passam por isso. Eu já ouvi muita gente falar que aqui em Brasília, no mesmo local onde é que estão lá a mulher que acabou de perder o neném, tá lá a mulher que acabou de ganhar, né? E é uma dor Ai, tão Jesus. dilacerante. A gente que acabou de perder um filho, porque não interessa quantas semanas gestacionais esse bebê tem. É um sonho. Ele é o seu bebê. É um sonho Ele é o ali seu que filho. começou a nascer à medida que você pegou um Exatamente. beta-HCG positivo, né? Isso, exato. E as pessoas menosprezam, até muitas pessoas, até como uma forma de não saber lidar com essa dor, preferem dizer, já vem outro, você é nova demais, fica tranquila. Mas nenhuma fala Nem nada dessa substitui, eu é uma acho que fala amenizadora. Todas são falas, não sabe o que dizer, eu costumo falar sempre. Fica calado, tá tudo bem. Eu não sei o que você está passando, mas eu imagino que é doloroso. Com e eu tô aqui certeza. para te ouvir. Falar só isso, para quem Já viveu é- essa já dor, já é- é muito, já é melhor. sabe? É o melhor. E foi isso que aconteceu. Eu perdi essa bebê. Não foi investigado se eu tinha algo que levava a perder naquele momento. E eu fiz 5 fertilizações depois disso. 5 fertilizações in vitro sem sucesso. E eu falo que foi tão doloroso receber a cada fertilização que não deu certo o telefone da médica dizendo, assim que você menstruar, você liga aqui para a gente ir para a próxima. E ninguém parava para investigar. Mas o que está dando errado? Por que tem dado tão errado e nada tem sido feito? E mesmo eu trabalhando na área, e nesse momento a gente cega, porque a gente está lá como paciente. E a gente está lá vivendo a nossa dor. Por isso que eu iniciei dizendo que era necessário passar pelo meu deserto. Porque eu estive lá como todas as mulheres que estão fragilizadas e o sentimento é de que a gente está de mãos atadas, não tem o que fazer. É um médico dizendo que essa é a única forma que você tem para ter um filho e é a única forma e você vai. E aí você vai num momento acelerado, desesperador e assim, realmente botando o pé no acelerador. E será que não é hora de reavaliar isso e botar o pé no freio? Que ritmo de vida que eu estava levando? Como estava sendo esse preparo para essas FIVs? Ninguém me perguntou sobre isso. E por isso que não deu certo. Então, foram 5 fertilizações sem sucesso. Na minha 5ª fertilização, onde eu recebi o negativo, que eu liguei para a médica e ela me disse, a gente precisa conversar. Seu caso, Érica, é ovo-recepção. Você precisa de um óvulo de outra mulher, porque, infelizmente, mesmo aos 30 anos, você não vai conseguir ser mãe. E aí a Luzua fala, por FIV, talvez daria certo, mas não deu. Natural, você esquece. E eu saí de lá tão devastada, questionando. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Eu fui criada dentro da igreja, eu fui catequista. Então, por muitos anos catequista. Então, eu achava que eu tinha uma intimidade tão forte com Deus, que eu tinha uma relação tão direta. E a primeira coisa que eu fiz foi, por que comigo? Senhor, cadê você? Questionar. Onde está você? Se eu sou uma serva, por que eu estou passando por isso? E, na verdade, não era um porquê, era um para quê. Por que não eu? Para quê? É muito, muito forte isso. Muito forte. E entender isso, claro que não foi igual eu estou falando da noite para o dia, eu questionei muito. Ia para terapia, chorava. Fiquei muito tempo sem fazer as minhas orações da forma que eu fazia com tanta fé. Mas A gente fica meio magoada com Deus, né? Fica, e todo mundo fica. E a gente é humano, depois a gente vai entender que a gente é muito humano e tá tudo bem, que ele entende a gente como filha É dele. interessante isso, Érica, que você vai contando assim, eu fico pensando que eu nunca tinha parado para pensar o quão abençoada eu era de todas as vezes assim que eu quis engravidar. Eu engravidei, entendeu? E aí, vendo, assim, outra mulher que tem testemunhos, assim, tão fortes, tão impactantes, né? Eu falo assim, caramba, Deus, obrigada, porque, assim,
caramba, eu não sabia o quão Você é abençoada eu muito era. Eu abençoada. ler seu livro, assim, e ver tantas coisas. Lógico que eu tenho cunhada que teve perda gestacional, que Sim, passou por abortos, sim, né, e tudo mais. Mas a gente imagina sim, a dor, mas sim. não tem noção. Realmente, sendo a gente, eu Isso. imagino que é muito maior, né. E aí eu paro para pensar, eu falo: "Nossa, gente, eu só tenho que agradecer mesmo É de ter isso. tido A bênção gestações de ter 3 abençoadas, filhos 3 filhos com saudáveis, saudáveis, abençoados", de né. forma Então, tão assim, leve, assim, pois que é. foi as E suas. eu tenho amigas e tudo mais que já fizeram fertilização in vitro e já passaram por esse Sim, processo e tudo mais de fazerem várias fertilizações e não conseguirem. E aí acaba que a gente vê que realmente, assim, não é essa facilidade para todo mundo, não é não. esse mar de rosas, Engravidar não é tão fácil como não é tão parece ser. fácil, né. Isso. E por isso que eu acho que a gente tem que todo profissional da saúde, eu falo, infelizmente existem bons e maus profissionais, né, Sim, que têm empatia e outros que não têm. sim. E acaba que a gente precisa de um mundo com mais empatia realmente para Isso. essas mulheres, porque a sociedade cobra, né, "Ai, vocês estão casados há 10 anos, vocês ainda não vão ter filho?" É. E tal, você E a sociedade, além dela cobrar, ela é cruel. É, Por que essa crueldade existe? Porque eu falo sempre que se a gente comparar a infertilidade com o câncer, o que a gente vai encontrar neste processo? O câncer, se eu falo para você, fulano acabou de receber um diagnóstico de câncer, ciclano está com câncer, todo mundo vai lidar com muito amorosidade, empatia e não vou comentar sobre esse assunto. Vou acolhê-la, vou ouvi-la. E quando se compara à infertilidade, a infertilidade é uma doença como qualquer outra. exatamente, E assim a como a sociedade. psiquiatria, eu Exato! falo, a psiquiatria é uma doença como qualquer Isso. outra. E a sociedade não trata dessa forma. Então, qual que é o discurso? Você está num churrasco, o casal está no churrasco, qual que é a piadinha que vem primeiro? Ah, fulano, você não está dando conta, deixa que eu faço. Nossa, gente, que São horror. piadinhas De desagradáveis. desagradáveis, Aquele né. casal tá ali tentando há 5 anos. Ah, não gosta. São piadinhas de falta de humanização e respeito a esses casais. E hoje a gente já tem pesquisas que assemelham o impacto emocional do câncer ao mesmo impacto emocional, né, de mulheres que não conseguiram ter mãe. Caramba, que Ser mãe, coisa, a né. mesma sensação de desespero de anos tentando engravidar e não conseguir. Então, o mínimo que a sociedade precisava era entender que é uma doença e que esses questionamentos, se um casal não tem filho, tá há 10 anos juntos e não tem filho, só existe uma opção: ou eles não querem ou eles não conseguem. Então, não tem que ficar fazendo piadinha, perguntas. E dentro desse caminhar, eu também estive de pessoas me perguntando, e eu já trabalhando com fertilidade, quando vem o filho? E aí você vem com 5 fertilizações nas costas, de não conseguindo engravidar, com esses questionamentos da sociedade, da família. Minha mãe costumava dizer: relaxa que você engravida. E a gente vai entender que é muito mais complexo É do que muito isso, é o complexo, a que você acabou de saúde é falar. complexa, a saúde do ser humano é Sim, complexa. e além de tudo isso, a gente quer estar reservado a isso, e às vezes a sociedade ela não nem permite que você fique Uhum. reservado, você está passando por essa dor. É, E nesse sim. caminhar, quando eu me deparei com a minha volta ao trabalho, depois das 5 FIVs sem sucesso, uma paciente chegou no meu consultório com o positivo dela na mão, e ela tinha passado por 8 fertilizações in vitro sem sucesso, e tinha começado o tratamento comigo, a gente estava preparando para ela fazer a nona FIV, e ela engravidou naturalmente. E aí ela me abraçava e dizia: Érica, você precisa contar para as suas pacientes que é possível. Olha o meu caso, depois de 8 fertilizações eu engravidei naturalmente. E eu a abracei, chorei e disse: Obrigado, Senhor. Era a minha resposta. Ai, que Eu lindo. tinha orado e pedido que ele me mandasse uma resposta. Onde que estava? Ele Onde ele responde, estava? ele responde. E ali ele respondeu através de mais uma história dentro do meu consultório. Só que naquele momento eu parei e disse: mas o que ela fez que eu não fiz?
E ali uma chave virou. Porque ali eu entendi que todos os dias eu dizia às minhas pacientes: mude seu estilo de E vida. você não mudava o Se seu. alimente bem, é exatamente isso. Tenha horas de descanso, desacelere sua mente, faça atividade física. E eu estava num consultório de 7 da manhã às 22 Esse é o horas. problema de amar tanto a profissão da É gente, isso. entendeu? É isso. Agenda lotada, graças a Deus, mas sem tempo para mim, sem olhar para mim, sem ter saúde, sem me cuidar. E ali a chave virou. Eu mudei totalmente a minha agenda de consultório, eu contratei um personal, eu passei a fazer orientação com a nutricionista e integrei a medicina chinesa. Os chás específicos para me auxiliar, os alimentos que na visão da medicina chinesa ajudavam, escalda-pés, que era uma técnica tão necessária para desacelerar a mente e aquecer o útero. Então, eu passei a fazer tudo o que a medicina chinesa pregava com rigor na melhora da fertilidade. E em 4 meses, eu estava grávida naturalmente. Nossa, até arrepio, gente. 4 meses de dedicação Ai, e que coisa reequilíbrio linda. do meu corpo, conexão com Deus. Então, eu resgatei e realmente foi ali que eu achei que a vida inteira eu tinha intimidade com Deus, mas aí ali a intimidade surgiu de verdade. É impressionante, né? Porque Que ali eu coisa. passei a dizer a ele, a ouvir, a entender no primeiro sinal que ele estava me respondendo, que ele estava falando comigo, e entender que o tempo de Deus estava sendo preparado para mim. Meu Amém. filho veio de uma forma natural, de uma gestação muito abençoada. Hoje ele tem 9 anos. E também eu entendi que Deus tinha me escolhido para uma missão de ser mãe, mas ele queria mais de mim. Ele queria uma missão de transformar vidas. Ele queria, através do meu testemunho, o testemunho faz milagre acontecer. Se nós estamos aqui juntas hoje, e eu me emociono de falar, ele escolheu que fosse assim, para que juntas nós pudéssemos mudar a história. Amém, Érica. De uma mulher que está do outro lado, Amém. Nos ouvindo, trazendo esse momento que talvez está sendo tão desafiador para ela, seja a dificuldade de engravidar, seja passando por um momento de deserto, de que Deus não está ouvindo, onde nós estamos, na verdade, trazendo a esperança e o resgate da fé. E para você que está nos ouvindo, eu digo a você, independente do que você está vivendo, saiba que Deus está te ouvindo. Ele está a cada momento da sua vida te guiando. E talvez realmente não é a resposta que você esperava, mas é a melhor resposta. Porque 10 anos depois dessa infertilidade, eu fui mãe pela 2ª vez. Pensa, 2 milagres. Naturalmente. 2 milagres. E desses 2 milagres, eles servem todos os dias para fortalecer e resgatar a fé de cada mulher que chega no meu consultório, desesperançosas, com diagnósticos desfavoráveis, como sentenças. Você, como endocrinologista, a gente sabe o quanto o diagnóstico ele é importante. Exatamente. Mas ele é um caminho. Eu falo que, exatamente. É o que eu falo muito, assim, no meu trilhar na medicina, uma das coisas que eu acho interessante é que o médico, ele tem um papel, assim, muito crucial. Um diagnóstico é algo muito forte para um paciente. Eu posso tirar a esperança, como eu posso trazer a esperança do paciente, o que eu falo, Exato. né? E acaba que o médico ele tem um pouquinho mais de estudo do que ali, naquela área, Sim. Mas acaba que ele não é Deus. Sim. E Deus é quem dá, Isso. que determina tudo. Isso. Né? Quem dá a palavra final é Ele. Sempre. Então, eu já ouvi situações assim. Teve um caso que eu sempre conto para os meus pacientes, foi um caso de diagnóstico de câncer. Um professor meu, quando eu estava ainda na faculdade, eu lembro que a gente estava com um paciente com câncer de cabeça de pâncreas. E esse rapaz tinha 32 anos, estava se formando, estava noivo, estava se formando em odontologia. Eu lembro direitinho da situação, assim. Eu era interna, o último ano de medicina e tal. Todos os acadêmicos lá, a gente atendendo junto com o professor. Aí eu lembro que o paciente virou para o meu professor e falou assim, doutor, quanto tempo eu tenho de vida?
E aí, meu professor foi muito Frio. frio na resposta. Ele falou assim: no máximo 6 meses. Eu não aguentei aquilo, eu saí do consultório chorando, porque eu fiquei imaginando. Imagina se alguém me fala isso, né? Fala, gente, eu tenho mais 6 meses de vida, que isso? Eu saí do consultório, desabei a chorar para não ficar chorando na frente do Sim. paciente, fui chorar lá fora e tudo mais, depois voltei. E ficou muito marcado isso na minha cabeça, que esse meu professor morreu esse dia, Nossa. né? Para mostrar, isso foi nítido assim para Sim, mim. sim. Deus é quem determina tudo, A vida. entendeu? Ele é quem dá a palavra final, ele é que diz tudo e tudo mais, o que vai acontecer. E Isso. aí, esse paciente ficou vivo até eu me formar e tudo Sim. mais. Então, E, assim. e é isso que todo mundo precisa entender, que nós É, somos instrumentos do Senhor, é isso né? mesmo. É Ele que vai fazer o coração bater e que é Ele que vai trazer essa vida para o ventre. E que mesmo que um diagnóstico venha, que seja um diagnóstico desfavorável, eu tive o diagnóstico de trombofilia, por isso que eu perdi os 2 Uhum. bebês, e graças a Deus a medicina está aí, que eu pude usar um Anticoagulante. anticoagulante. Foi a mesma coisa que a minha cunhada teve. Ela teve justamente isso. Ela teve que usar anticoagulante e tudo mais. Ela teve, não lembro se foram 4 ou 5 abortos. Então, assim, e graças a Deus teve o diagnóstico, Isso foi, né? Eu deu falo tudo que certo. é um conjunto de coisas. A medicina chinesa, ela vem para auxiliar a medicina Sim, tradicional, isso, entendeu? Então, isso. não são É ciências um que se equilíbrio, complementam, é é uma equilíbrio. busca para o bem-estar maior, que é o resultado do paciente. Não existe uma Exatamente. melhor ou uma pior, pelo contrário, o complemento das duas medicinas podem fazer a diferença na vida daquele paciente. E não interessa se foi o resultado foi a medicina chinesa que conseguiu ou se foi a medicina funcional. Foi a integração dessas duas medicinas para que o objetivo fosse alcançado. E neste caminhar, a medicina chinesa, para mim, ela explica muito, sabe? Porque quando as mulheres chegam no consultório desoladas com seus diagnósticos, dizendo que já fez as FIVs, já passaram por uma trajetória. Eu costumo dizer que, para mim, só chegam os casos difíceis, que elas já foram em tudo, não deram certo, 5, A 7 última FIVs, tentativa é a e aí Erika falou, Neri. vou tentar a A fertilização fadinha in da. Não, ela é vitro. conhecida como a fadinha das agulhas. Na verdade, a gente está ali também como um instrumento de Deus, mas usado para também fortalecer essa esperança, fortalecer essa fé. E aí a medicina chinesa vem equilibrando o corpo como um todo. E aí a gente não está falando de partes, a gente não está É um falando de todo. O as ser suas humano não é um trompas. braço, não é Exato. uma O útero tireoide, não é. não é Exato. isso. O ser humano é um É todo, um né? todo. E É suas isso. trompas só não precisam funcionar. Seu ovário não precisa. É um todo. E aí que é lindo a medicina chinesa. Porque equilibrar o corpo como um todo é fazer essa mulher entender que o seu corpo, a gente fala dentro das fases do ciclo dessa mulher, são 4 mulheres em uma. A gente tem uma fase menstrual, onde essa E mulher como a saúde da mulher é é complexa, né? complexo demais. Eu tinha uma professora de endócrino feminina, eu lembro quando ela ia dar aula de endocrinologia feminina, ela falava assim, gente, para eu te explicar a endocrinologia, a fisiologia da mulher, eu vou gastar aqui uns 2, 3 dias. Agora, do homem, eu te explico em Isso, 30 minutos. é bem isso. Ela falava assim, sabe? E é bem isso, por quê? Porque a mulher, ela passa por essa dança hormonal o tempo É, inteiro. Então, a gente tem ali uma necessidade realmente de que essa menstruação seja fluida, seja limpa, que para a medicina chinesa, se é uma menstruação que tem coágulos, se é uma menstruação que está ali mostrando cólica menstrual, é que tem algo não alguma está coisa tá errado. funcionando bem, É algo isso está mesmo. errado. Vamos lá, vamos parar para olhar como foi o ritmo de vida ao longo desse mês. Quantos alimentos inflamatórios você comeu ao longo desse mês? Qual foi a vida acelerada que você não teve pausas? É isso que seu corpo está dizendo. Quando ele te coloca numa cólica menstrual, ele te pede para parar.
É onde você As precisa pessoas olhar. acham que nós somos igual máquina. Não Sim, somos, sim. gente. É muito mais complexo do que um computador, do que uma máquina, né? É uma coisa, uma criatura criada por Deus, é uma Exato, complexidade muito grande. exato. Então, assim, realmente, para uma mulher engravidar, o terreno, como diz adorei essa frase da Tassiana, que o terreno precisa estar É fértil. isso. E aí, às vezes, aquela vida, aquela loucura e tudo mais, não vai ter um terreno fértil para ser fecundada, É, né? e as pessoas entendem pouco sobre isso. Nós estamos falando hoje, 1 a cada 6 casais estão vivendo a infertilidade. São cento e É quarenta e muito oito milhões de grande. pessoas É no muito mundo grande vivendo a essa infertilidade. estatística, né? E a gente sabe que esse número vai aumentar. Vai, Vai, com o estilo de infelizmente, o vida estilo de vida que louco as que nossas tá, adolescentes estão vivendo, né? Nós estamos com adolescentes dormindo 2 da manhã, porque tá lá jogando. Aí jogando, isso tá atrapalha o no ciclo do Instagram. cortisol e aí Exato. desregula tudo, né? O ciclo circadiano. Isso. É uma bagunça São que muitas faz. alterações ali acontecendo. E se a gente consegue trazer essa consciência desde lá da adolescente, nós somos os responsáveis por mudar esse cenário da infertilidade. Nós somos os responsáveis por cuidar dessa mulher que chega até nós e estarmos como nós estamos aqui hoje, trazendo informações de que não dá mais para essa adolescente ficar dormindo 2 da manhã, porque está impactando no seu ciclo hormonal, no nível de cortisol, no reequilíbrio desse corpo. É isso E mesmo. trazer toda essa conscientização, tanto para quem está engravidando agora ou lá na adolescência, que vai ter um futuro, é mudar esse cenário. É sim, E é isso também mesmo. podemos falar que, além disso, é pensar também que a gente quer beber no colo. A gente não quer só positivo. Eu costumo dizer que quem viveu o aborto, quem passou pela dor, ou quantas mulheres que viveram uma gestação e não levaram seus bebês para casa, a gente quer muito a mais que isso. A gente quer o que você acabou de vivenciar ali. É um bebê no colo, você amamentando, E você tá aqui, quão lindo mas é o seu isso, né? filho tá ali com você. E é para isso que eu luto. É para que toda mulher tenha a dignidade não só de passar por esse processo e receber, sim, o positivo, mas que tenha uma gestação equilibrada, que ela não fique de repouso a gestação inteira, que seja como a sua gestação, que ela faça exercício físico, que ela consiga vivenciar É esse isso mesmo. processo da maternidade, para que o sonho, que é levar o bebê para casa, seja realizado. E o impacto disso acontece no preparo para gestar. Se eu não faço a preparação, essa É preparação o nome do programa metabólica, que eu falo, né, que é prepare seu corpo para cada fase da sua vida. olha isso. Então acaba que é isso, gente, a gente tem que se preparar para ser mãe, não é assim: Sim, "Ah, amanhã eu vou resolver engravidar", sim, entendeu? Não é assim, sim, sim. não é Não assim. é, não é, não é para ontem, né? É. Eu pensei em engravidar, então o que que eu preciso? O que que eu preciso estar fazendo para esse momento acontecer? Isso, O que que eu preciso estar isso, fazendo para esse momento ser um momento bonito, um momento lindo e tudo isso. mais, E o né? que eu estou fazendo que está dificultando para Isso que isso mesmo. aconteça? E aí você falou do nome do programa, das fases, né? E a gente tem que pensar também que nós estamos cuidando de uma mulher que a medicina chinesa fala de longevidade. De Então precisamos ter uma longevidade. plenopausa e não uma menopausa. Isso. Falar de plenopausa é muito importante. A mulher moderna hoje em dia, eu falo, Isso, tem como isso. ela gerenciar o seu envelhecimento. Eu Exato, adoro esse termo. perfeito, perfeito, adorei também, porque é exatamente isso, nós não precisamos, antigamente falava-se em menopausa como uma não produtividade, nós estamos Não, a falando de gente uma parada pegava, não é por nada hormonal. não, Érica, se pegasse, Sim. assim, uma mulher quarentona, na época ali da minha mãe, era uma mulher, uma senhora de idade, né. Outro dia eu estava vendo um post de um médico que eu gosto muito e ele colocou um jornal antigo e aí que falava assim: uma senhora de 42 anos é atropelada. E aí ele colocou para falar isso de menopausa e ele disse: olha isso, gente. Até uma década estava falando que uma mulher de 42 anos era uma senhora. Eu tenho 42 anos e eu me sinto na flor da Pois idade. é, né. Então, o que nos leva a isso?
é exatamente essa qualidade de É a vida. qualidade E de isso que vida. você trouxe é muito importante, porque são as fases desta E mulher. cada fase da vida da mulher pode ser plena, pode ser linda, tem a beleza, cada fase Exato, a gente tem uma beleza, entendeu? exato. E a gente tem que saber desfrutar disso com uma certa inteligência, talvez, Sim, eu não sei, com uma certa, com cuidado, né? sim, Então, todas as fases, eu falo que a medicina, ela veio para ajudar a mulher, lógico, né? Mas acaba que a gente tem que procurar tudo que a gente tem para sim, fazer para a gente sim. conseguir É, envelhecer saudável, exato, né? exato. Então, o estilo de vida, eu sempre falo, os pilares da saúde. Uhum. Os pilares da saúde são sono, intestino, né? A questão da atividade física, alimentação. Então, são os 4 pilares, para mim, essenciais. E aí, depois a gente tem as outras coisas. Eu falo, tem a Sim, suplementação, sim, tem as sim, vitaminas, o poder dos chás que você falou, sim. né? Eu acredito demais, desde a época eu como residente, eu fiz uma residência primeiro de medicina de família e Uhum. comunidade. E aí, eu lembro que eu rodei em várias especialidades da parte da medicina alternativa, né? A acupuntura, a parte da aromaterapia, da fitoterapia e tudo mais. Legal. E aí, eu me encantei por aquilo ali. Uhum. E eu sempre acreditei. Tinha umas pacientes minhas que me chamavam de bruxinha. Eu gostei mais do fadinha, sabe? Falam que eu sou bruxinha, porque eu associo muito nos Sim, tratamentos a parte da nutrologia, a parte dessa questão das ervas, sim, né, dos chás. sim. Então eu sou apaixonada nos chás. E E a a gente medicina pode chinesa tem ter muito isso, né? muito, porque o chá, além dele ter um benefício ali, tanto fisiológico quanto energético, para equilibrar o corpo da paciente, ele também tem um momento de preparo, onde aquela paciente já começa a desacelerar a sua mente de estar ali no preparo. Vai fazer um chá de camomila. O chá de camomila, por Eu exemplo, amo chá de é um camomila, chá que para ele traz sono e um tudo benefício mais. também na visão da medicina chinesa para irritabilidade, culpa, tem uma ação direta ali no alívio da cólica e tem uma ação Eu uso relaxante agora que eu tô amamentando, eu para uso para a questão de passar no leite, passa pro meu neném, entendeu? para auxiliá-lo ali. E quando a gente pensa nisso, o preparo para eu tomar aquele chá, a gente não falou, eu falei que os médicos diziam que eu tenho que correr contra o tempo, e eu disse, será que não é mesmo o inverso? E aí o chá é isso, ele traz a calma, a serenidade tão necessária para esse momento, porque na verdade a gente precisa rever, porque as mulheres hoje em dia, todo mundo está querendo correr contra o tempo por questões de buscar a carreira profissional primeiro, para depois a maternidade, e aí sim tem uma idade cronológica, e às vezes a cidade vai chegar e vai impactar nessa reserva ovariana, mas talvez o acelerar deste momento, que não tem tempo para nada, que vive, trabalha horas sem descanso, e aí a medicina chinesa fala da importância de ter pausas ao longo do dia. Nós estamos falando de horas, a gente está falando de 10 minutos. 10 minutos para o seu corpo entender e restabelecer para um próximo movimento. E aí o chá nessas pausas cai muito bem. Bacana, né? E a gente associar um chá, falei da camomila, mas um chá que vai te dar foco e concentração, o chá de macela é um chá que traz foco e concentração. Às vezes você está precisando de um foco para fazer um podcast, um foco para Uhum. ler um artigo Eu já vou científico. na cafeína, Aí, como típica médica. e talvez a gente não precise, a gente sabe dentro da cafeína, por exemplo, a gente está falando de mulheres que estão tentando engravidar, Aí não já não é tão seria legal. exato. Então, talvez implementar um chá que vai te dar disposição, vai te dar energia e ao mesmo tempo não vai fazer um impacto negativo, traz esse benefício. E o contemplar desse momento de pausa para tomar esse chá é buscar o que eu falei no início, que é mente, coração e útero. É um Eu desacelerar. amei essa mente, coração e útero. Eu sempre brinco que nós somos um tripé. Eu falo Sim. assim para as minhas pacientes, que a gente precisa cuidar do corpo, mente e espírito, Eu né? acho lindo Eu isso sempre também. falo isso para as minhas pacientes. Às vezes o problema está no corpo, às Isso. vezes está no espírito, Exato. às vezes está na mente, né? Isso.
Então, a gente tem que estar sempre cuidando do tripé. Não Isso, adianta eu só vou estar lá na academia, isso. cuidando do meu corpo e não Exatamente. cuidar do meu espírito, Isso. né? E o Isso é corpo perigoso. é a morada do Espírito É Santo. a morada. Então, se a gente pensar que também precisamos de um corpo saudável para que eu tenha esse momento de entrega espiritual, de conexão, de intimidade com Deus, para eu trazer esse resgate do equilíbrio, do tripé que você trouxe, nós estaremos cada dia mais fortalecidas da caminhada, porque os desafios, eles vão acontecer todos os Todos dias. os Um é dias. na infertilidade, outro é no financeiro, outro é no casamento. Os desafios, eles Na vida existem. teremos aflições. Exatamente. Exatamente. Mas nós podemos, de que forma que nós estamos lidando com eles? Isso É isso que mesmo. faz a diferença. Como que nós estamos lidando com o que é nos colocado? Cada um vai viver o seu deserto. E talvez esse deserto vai ser o maior aprendizado, como foi o meu. É. Hoje eu agradeço a infertilidade. Eu costumo dizer que mãe eu seria da minha Maria e da minha Maria Fernanda, que eu engravidei rápido, que eu não precisei olhar para dentro, que eu vivia num consultório de 7 da manhã às 22 horas. Será que eu teria realmente um tempo de qualidade para essas filhas? Talvez teria terceirizado a Talvez. E talvez maternidade. teria realmente não respeitado esse momento de integração com o filho. E quando a gente vive um processo desse, a gente passa a repensar É isso mesmo. muitas condutas. É, mas é muito lindo isso tudo, né? Eu falo como que Deus faz as coisas como tem que ser. E às vezes a gente se programa, né? Igual eu fiquei pensando a questão do meu parto. Eu fiquei pensando, falei, caramba, gente, eu queria, sempre quis ter parto normal, né? Eu pensei, desde quando eu fazia faculdade, eu lembro que eu falava assim, gente, eu quero ter parto normal, porque a recuperação é melhor e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, eu passei por 2 cesáreas, e aí depois, de repente, aos 40, eu consegui ter parto normal do jeito que eu Olha sempre isso. sonhei. Olha isso. E o dia que você chegou lá no consultório, né, você disse: os dois não foram. E eu tô aqui para a gente ressignificar esse processo, Isso. se vai dar ou não. E o quanto você aproveitou ali naquele processo, né? A acupuntura, ela traz o equilíbrio da mente, do corpo, e o É. desacelerar e a harmonização daqueles hormônios. Foram momentos bem interessantes durante as sessões da acupuntura. Eu lembro a primeira sessão, eu lembro que você falou que eu vou fazer ele dar uma descida e tal. Isso. E, gente, eu senti na hora, eu achei impressionante. Eu falei, Você até caramba, gente, falou, eu já senti ele senti mexer de um aqui que jeito ele diferente desceu. aqui. Aí eu fiquei, será que foi coisa da minha cabeça? Foi muito E é bacana, ação Fê. mesmo, de liberação dos hormônios, de reequilíbrio desse corpo e de preparo para que esse momento seja o melhor momento possível para que esse bebê chegue. E aí a acupuntura faz isso de uma forma muito brilhante, fazendo um mecanismo de ação na regularização hormonal. Eu brinco que eu não sei se foi a acupuntura, se foi a obstetra Sim, que realmente me que estava ajudou ali com ali e tudo você, que faz mais, que toda a foi uma diferença. super coach, eu brinquei, a Tassi foi, É. sabe? Não, você não vai desistir. A hora que eu falava, Tassi, eu não tô aguentando, tá doendo demais, Tassi, por favor, vamos pra cesárea, vai, vamos. Eu desisto, Tassi. Ela, não, você não vai desistir agora, você já correu 80% da maratona. Vai Aí eu, ai, meu Deus do exterminar. céu. E que bom Mas que realmente foi um vivenciar assim tão incrível. É fácil? Não, não é fácil. sim, É doloroso? É sim, doloroso. Mas foi uma experiência com Deus, isso. entendeu? Eu lembro que. E aquele momento que eu estava grávida da minha filha, da primeira gravidez, né, aos meus 28 anos, eu fico pensando assim: eu tinha essa intimidade com Sim, Deus que eu tenho sim, hoje? sim. Não tinha, né? E aquele momento com Deus, assim, às vezes no momento de dor, eu lembro que eu falava assim: Deus, me ajuda, eu não tô dando conta, sabe? E em Deus eu encontrei realmente um espera, confia que vai dar tudo certo, Sim. sabe? Eu estava muito certa que aquilo ali ia dar tudo certo, porque Deus estava comigo segurando a minha mão.
E o tanto que ele teve cuidado, assim, né? Eu falo que a Tassiana, eu fiquei vendo o vídeo, vendo as fotinhas, assim, o tanto que ela cuidando de mim, sabe? Penteando meu cabelo, arrumando meu cabelo, eu toda descabelada lá, ela arrumando meu Sendo cabelo, fazendo instrumento, né? massagem ali Isso. em mim, ela, meu marido, e eles o tempo todo comigo lá, né? Então, me incentivando e tal. E que naquele passado eu não teria Sim, passado por aquilo, sim, né? Então foi um momento, até a sala, o ambiente e tudo mais eram favoráveis. Eu senti Deus naquele lugar sim. ali. Então, Que realmente, lindo. acaba que são propósitos que Deus tem em cada situação da nossa vida, né? Sim. Eu falo que é isso mesmo. E ter tido a oportunidade de vivenciar o parto normal, eu acho que está sendo assim muito incrível na minha recuperação. Poxa, a gente estava Exato, falando, eu tô é com isso. menos de um mês, né? Sim. E já estamos E aí tá gravando super bem, podcast, tô exato. bem, já tô fazendo atividade física e Ótimo. tudo mais, e me sentindo bem, disposta e tudo mais, sem dor na barriga. Uhum. Diferente das outras, dos É, outros dois, né? é sim. Então tá sendo bem interessante a experiência e a maturidade que eu tenho hoje em dia, né? De mãe aos 40 é outra É. de quando eu tive o Com primeiro e o segundo certeza. filho. E a maturidade faz total diferença nesse momento. Então, É é sim. até isso, né? As pessoas falam, as mulheres estão engravidando muito mais velhas, é isso que está gerando esse impacto na infertilidade, mas também estamos tendo mulheres mais conectadas com essa maternidade, tendo verdadeiramente tempo de qualidade, que estão em um outro momento da vida É e sim. tem transformado muito, porque a gente tem que falar também dessa primeira infância, a importância da presença dos pais nesse momento Na dessa criança, personalidade, né? né, e tudo mais da criança. Que como É sim. é aquilo, servos, né? Fazendo esse papel tão importante que Deus nos escolheu para fazer. É grandioso, com certeza. Pois é. Gente, eu não sei se a gente conversou demais. Foi muita coisa que a gente falou, mas espero você tá lembrando de alguma coisa que a gente combinou de falar, que a Não, gente não acho falou? que foi isso. Será que Contar da falamos tudo? história, falamos um pouco da medicina chinesa, do quanto, quando se trata da medicina chinesa, a busca por o equilíbrio é necessário e essa medicina ela vem auxiliando muito as mulheres, não só as mulheres, mas também os homens nessa busca, porque a gente sabe que existe infertilidade por E é fator até e masculino. é muito alta, inclusive. Sim, Eu estava sim, conversando isso com a obstetra, tem muitos estudos mostrando que às vezes a infertilidade masculina, nossa sociedade ainda é muito machista, sim, né? De muito. que achar que ai, é tudo Que culpa da mulher, E, mas inclusive, o não. próprio médico, ele investiga essa mulher. Isso tem mudado um pouco, mas ainda está muito de, não, você já tem um filho? Não preciso te investigar. Às vezes vem de outro casamento e não investiga aquele marido Mas que ele já aconteceu tem. às vezes algum problema de saúde depois que ele Sim, teve aquele filho, né? sim, e traz mais carga para essa mulher. É isso Né? mesmo. Então, É. sim, a medicina chinesa ela atua no equilíbrio do casal, no preparo para que esse casal engravide durante toda a gestação, no puerpério, com o objetivo, né, de equilibrar a produção de leite, equilibrar as emoções. Sabemos da importância, seja do baby blue ou da depressão pós-parto, que tem que ser olhada Depois, para essa inclusive, eu vou mulher. chamar uma psiquiatra aqui, amiga minha, para vir conversar a respeito dessa questão de depressão Sim, pós-parto e tudo mais, porque eu acredito muito no impacto da questão hormonal sim, no sim, psíquico do indivíduo, sim. entendeu? Uhum. Então tenho duas pacientes, inclusive, que elas fizeram fertilização aos quase chegando na menopausa ali, com 48, 47 anos, Uhum. e conseguiram. Uhum. Uma tem 2 filhos e a outra tem um filho. Uhum. E aí eu achei muito interessante que esses tempos para trás eu atendendo uma delas, ela chegou assim no consultório, ela chegou a chorar, sabe? Ela falou assim: "Doutora, eu simplesmente não sabia que eu ia passar por isso que eu tô passando. Eu sempre fui uma pessoa assim super equilibrada emocionalmente, eu não estou me reconhecendo
né? Eu tô assim irritada, nervosa, de repente eu tô chorando. Então foi uma oscilação hormonal muito grande. Pensa, ela fez fertilização in vitro naquela fase que ela tava começando com os hormônios lá Sim. embaixo, né? E aí, de repente, os hormônios dela fizeram assim, Sim, brum. de uma vez. Aí, de repente, os hormônios dela fizeram assim, tudo. brum, Exato. né? Então, ela tava em uma situação anômala. Eu falo que a fertilização in vitro, a gente tem estrogênio Sim, altíssimo, altíssimo. né? Altíssimo. Altíssimo. Antifisiológico, eu brinco, que nem fisiologicamente a gente não faz Exato, aqueles picos exato, de estrogênio. exato. E aí, de repente, a mulher tem um baque. Sim. E como que é isso para a mulher? E ela não foi avisada que ela Sim. passaria por uma Por esse situação assim, processo, por esse processo dessa tão forma, intenso, mais o sabe? impacto de cuidar de um bebê, de Exatamente. redução de sono. Então, trazer também um apoio a essa mulher no puerpério é função da medicina chinesa nesse momento. É importante. E aí a gente tem que tá tudo, tudo que a gente puder integrar para estar ajudando essa mulher, a minha visão é essa, de o que a gente pode fazer para Pra todos os integrar ainda momentos a mais. gente ter essa mulher saudável, Sim. vivendo uma plenitude e tudo mais, né? Exato. Tanto para programar essa gravidez, Sim. né? Depois da gravidez, como é que ela pode estar se mantendo saudável e depois no climatério, menopausa e tudo mais. Exato. Essa é a minha visão. Exato. E aí eu tô com essas super profissionais aí me ajudando, né, pra gente poder ajudar você, mulher, que tá precisando, que tá querendo viver um momento assim especial. E eu acredito que se você se preparar, se você se programar, você vai sim conseguir engravidar, vai sim conseguir realizar seus sonhos. É isso. Isso, exato. Queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que é uma alegria estar aqui falando com você, que é uma pessoa que tem os mesmos valores, os mesmos princípios, e eu acho que foi isso que fez nos identificar ali no primeiro minuto, e que muitas mulheres possam ser transformadas com o seu trabalho, Amém. com esse projeto que você abriu, e eu estou à disposição sempre. Muito Amém. obrigada. Muito obrigada eu, viu? Gente, ela é incrível mesmo, não é propaganda enganosa. Obrigadão, gente. Depois todo mundo começa a seguir a Érica, todo mundo me seguindo, pra gente ver aí cada novidade que vem a nosso caminho aí no programa, tá bom, gente?